Oi gente, eu sou Rosélia Rocha e esse é o canal Costura e Bordado Terapia. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço esse trilho para mesa ou caminho de mesa. É uma peça muito versátil, você pode fazer dois e atravessar na mesa ou colocar no comprimento inteiro da mesa, fica muito bonita e é muito fácil de fazer. A gente vai precisar de dois tecidos. Eu optei por um estampado e um liso. Vamos chamar o estampado de principal ou central e o liso de complementar. O principal mede 30 centímetros de largura e 1,60 de altura ou a altura da sua mesa. E o complementar, 46 centímetros de largura e o mesmo tamanho na altura, 1,60. Também vou usar 2 tassel, que é opcional. A gente vai unir os dois tecidos colocando lado direito com lado direito e alfinetando toda a altura de um dos lados. E aí a gente vai para a máquina passar uma costura. Aqui o meu já está alfinetado, agora a gente vai costurar. Eu tô passando a minha costura com a distância de um pé de máquina. Eu tô usando tricoline no tecido principal e tô usando Oxford no tecido secundário. Pode ser tudo de tricoline ou tudo de Oxford, o tecido da sua preferência. Depois dessa costura, a gente vai fazer a mesma coisa com a outra lateral. A gente vai puxar o tecido central, já que ele é menor, vai ficar sobrando um pouquinho do tecido complementar e a gente vai alfinetar toda a altura. E prender os dois com uma costura reta com a mesma distância, um pé de máquina. Depois dessa costura, a gente vai ter esse formato. E com o tecido ainda do lado do avesso, eu vou unir costura com costura e vou marcar o centro, tanto do tecido principal como do tecido complementar. Você pode fazer isso riscando ou com alfinete ou ainda com um pequeno pique com a tesoura. Eu vou fazer isso nas duas pontas da minha peça. Eu vou passar a peça jogando a margem de costura para o lado do tecido estampado. Então, na hora de passar, a gente coloca aquela margenzinha para o lado do estampado, deita ela e aí a gente vai desvirar. Depois de desvirar, a gente vai alinhar
pelo pique que a gente fez ou pela marcação central e vai prender também com os alfinetes as duas pontas. Também vou passar para deixar bem retinho e garantir que as duas laterais fiquem igual em toda a extensão da peça. Além de passar, eu vou colocar alfinetes bem na emenda dos tecidos, em toda a extensão, para a gente passar uma costurinha de cima a baixo, para que o tecido não fique solto no meio. Vou passar uma costurinha de segurança nas duas pontas. Essa costurinha de segurança pode ser bem na beiradinha, com meio centímetro mais ou menos de margem de costura. E depois a gente vai passar uma costurinha na vala, que é bem a emenda dos dois tecidos. Uma costurinha reta, eu tô usando linha vermelha em cima e embaixo, e a minha agulha, ela tá batendo bem no meio entre os dois tecidos, mas nunca no tecido verde. Eu vou fazer isso também nas duas emendas. Enquanto eu vou costurando, quero convidar você a se inscrever e também deixar o seu like nesse vídeo. Também quero ressaltar que você pode fazer esse trilho de mesa com qualquer estampa e assim ele não será apenas natalino. Na sequência, a gente vai dobrar com o tecido principal ficando no meio da peça e o tecido complementar ficando à vista. A gente vai dobrar bem no centro e vai alfinetar. A gente vai fazer isso também nas duas pontas. Depois de alfinetar as duas pontas, eu vou passar uma costura, agora com uma margem bem maior. Eu vou usar 1 centímetro de margem. Você pode usar uma régua para marcar esse 1 centímetro. E aí a gente vai começar e terminar com o retrocesso e vai prender as pontas da forma que eu estou fazendo aqui. Tanto de um lado quanto do outro. Agora que ele está quase pronto, eu vou passar ele assim dobrado, marcando bem o meio, porque a gente vai precisar dessa marcação na hora de desvirar as pontas. Também vou passar essa costura da emenda abrindo a margem de costura. Vou colocar cada lado da margem para um lado e vou abrir dessa forma. Depois de passar, eu desviro as pontas, acerto bem os biquinhos. Vou prender o meu tassel
com costura à mão. Vou colocar a minha agulha por dentro do biquinho, prestando bastante atenção para que fique bem centralizado, e vou costurar à mão. Fiz isso dos dois lados e agora a gente vai fechar a parte que a gente desvirou. Também vou fechar com costura à mão, eu só alfinetei e vou fazer costura com pontos invisíveis. Eu sempre tomo cuidado na hora de fazer a costura com ponto invisível para que o meu ponto não pegue no tecido principal. A minha agulha nunca vai na parte da frente, a gente vai trabalhar apenas com a parte que está dobrada e o forro. Depois de pronto, ele vai ficar assim. Esse é o lado do avesso dele. E eu vou colocar na mesa para que vocês vejam como fica. Bom, essa vai ser a minha decoração da minha mesa de Natal. Eu fiz hoje, dia 24 de dezembro de 2022. Demorei cerca de 30 minutos para fazer, uma peça bem rápida mesmo, então se você já tiver separado seus tecidos, fica muito fácil.